Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje 20 de agosto. Logo mais, a nossa guia turística nos levará a Jaffa, o porto mais antigo do mundo. Você ficará, portanto, com essas imagens e em seguida estaremos concluindo uma palavra que nós trouxemos em nossa igreja. Bem-vindos de volta, eu sou a Aline, a guia de vocês em Israel, e hoje a gente vai conhecer a cidade de Jaffa, a cidade portuária mais antiga do mundo, cheia de história bíblica, cultura, muita coisa legal. Vamos conhecer! Aqui a gente está caminhando agora pelo bairro dos Artistas de Jaffa, um bairro fantástico, e vamos conhecer agora algumas das obras de artes aqui espalhadas pelas ruas. Uma das obras mais legais que tem aqui é essa laranjeira do Ron Morin. E essa árvore suspensa, ela nos lembra que às vezes as nossas raízes estão desconectadas da terra e das nossas origens. Aqui uma estátua de uma baleia feita pela artista local chamada Ilana Gur. E por que uma baleia? Porque aqui no porto de Jaffa, onde aconteceu a história de Jonas e a baleia. Vamos conhecer o porto de Jaffa agora. Jaffa é o porto mais antigo do mundo que continua em funcionamento. São mais de 4.000 anos de história. E por isso ele viu muitas histórias bíblicas, entre elas a história de Jonas. Jonas, quando ele pega o barco, ele pega aqui do porto de Jaffa. E como a gente sabe, ele vai mar adentro, acontece a grande tempestade, ele vai ser jogado do barco e vai ser engolido pelo grande peixe, onde ele vai ficar 3 dias na barriga desse peixe até ser cuspido de volta aqui na praia e pegar o barco dessa vez para a cidade de Nínive. Chegamos agora no local mais alto aqui de Jaffa, no Parque do Abraão, e aqui atrás de mim a gente vê a estátua conhecida como Portão da Fé. Aqui é a Ponte dos Desejos, e como ela funciona, tu tem que achar aqui o teu signo do zodíaco, colocar as 2 mãos em cima, olhar para o mar e fazer um desejo. Então, vamos lá! Jaffa, com seus 5.000 anos de história, viu muita gente famosa passando por aqui, inclusive o nosso amigo Napoleão Bonaparte, por isso tem estátuas dele por toda a cidade, e agora também pintaram máscara nele. Aqui em Jaffa, a história continua sendo escavada e descoberta. A gente está em escavações arqueológicas que estão acontecendo nesse momento, e aqui se descobriu restos da cidade de 2.200 anos. O que será que mais vão encontrar aqui? E aqui onde a gente escava, a gente encontra, olhem aqui o que eu acabei de encontrar no chão, um pedacinho de cerâmica de algum vaso antigo. Essas escavações arqueológicas que a gente está vendo aqui atrás, elas têm 3.200 anos. Elas são entrada de uma cidade egípcia que ficava aqui. Em hieroglifos na entrada está escrito o faraó que mandou construir esse portão aqui é o faraó Ramsés II, o mesmo faraó da saída dos judeus do Egito. Pedro, ele vai vir se hospedar aqui na casa de Simão Curtidor, e vai ser nessa casa que ele vai ter a visão da cesta que desce dos céus com todos os animais do mundo dentro.
E a interpretação de Pedro dessa visão vai ser que a partir de agora se pode comer todos os animais do mundo. Ele sai daqui e vai a Cesareia junto com os soldados romanos, e em Cesareia ele vai batizar a Cornélio, o primeiro gentil a ser batizado na fé de Jesus, e é um momento que vai mudar a história da humanidade. A gente agora vai entrar para conhecer a igreja de São Pedro. A igreja foi construída aqui em homenagem aos dois grandes eventos que Pedro passou aqui. Um que foi a ressurreição de Tabita e o segundo que foi a visão na casa de Simão Curtidor. E uma parada obrigatória aqui em Jaffa é a famosa padaria Abulafia. Ela está aqui desde 1879 e eles fazem os melhores pães e salgados da cidade. Vamos provar um. E vamos seguir caminhando e comendo. Vamos lá. A população de Jaffa adora os signos do zodíaco e por isso a gente tem aqui a fonte dos desejos. Tentem encontrar o signo de vocês. Chegamos no centro Nalagat, o centro mais interessante aqui de Jaffa e muito multicultural. Aqui a gente tem um restaurante Blackout, que é um restaurante na escuridão total. E é um restaurante que é pra gente ter uma sensação de como é ser cego, e todo mundo no restaurante que trabalha são cegos. Tem também, para quem quiser simplesmente vir tomar um cafezinho, tem aqui o café, que todo mundo que trabalha são surdos mudos, e o cardápio também é em surdo mudo, então tu pode entrar e falar o idioma deles. E obviamente... Espero que tenham gostado do passeio do dia de hoje aqui pela Maravilha de Jaffa. Se gostaram, se inscrevam no canal e comentem qual o próximo lugar que vocês querem conhecer comigo. Um beijo e até a próxima! Vou dizer aqui uma coisa que Jó disse. Jó, diante de tudo que passou, ele uma vez disse: Senhor, eu vejo os ímpios que não temem o teu nome, que não andam segundo a tua palavra, que não observam os teus ensinamentos nem os teus mandamentos, e eles têm uma vida melhor do que a que eu estou vivendo. E olha, irmãos, quem era Jó? O homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E todos os dias esse homem apresentava os seus filhos a Deus em oração. Era um crente desses fervoroso. Mas vocês conhecem a história, sabem que Satanás provocou a Deus. Satanás chegou e disse assim, porque ele estava rodeando, passeando, ele é o maior turista, como alguém já disse, que passeia sobre a terra. Tu viste meu servo Jó? Não há homem algum como ele, temente a Deus e que tal e tal e tal. Satanás disse: isso é fácil, ele está cercado de bens, é um homem rico, abastado. Agora tira as coisas que ele tem, os bens materiais, toca para ver se ele vai continuar. Deus disse: tudo bem, pode fazer. E num dia só chegou notícia de que os filhos foram mortos. Veio um raio sobre a casa onde seus filhos estavam, levaram, roubaram os camelos, roubaram tudo, deixaram Jó com a mão na frente e outra atrás, como alguém já disse. E Satanás volta à presença de Deus. Veja como ele é atrevido. Jó, ele já tinha dito, é debalde ele temer a Deus, porque ele tem bens materiais, é um homem rico. Veja agora como ele está. Toca na vida, na alma dele. Toca no seu corpo, fere
o seu corpo de chagas e feridas e doenças, como essa doença que está aí, e vê se ele continua. Deus então disse: pode tocar nas suas carnes, e eu vou mostrar que ainda assim ele continua sendo fiel a mim. Satanás procurou realmente, meus irmãos, fazer de Jó, triturar a vida de Jó. Esse homem ficou sem nada, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu até a saúde, porque Deus permitiu. Um certo professor nosso dizia que Satanás só faz o que Deus permite, o que Deus quer, o que Deus manda, o que Deus ordena, porque ele é como um escravo nas mãos de Deus. Para não dizer que é um servo, porque o servo de Deus obedece. Satanás, ele é rebelde, ele faz na marra, mas faz. E então ele ilustrava: Satanás é como um cão de coleira, um pitbull. Ele está ali, só vai até onde o dono permite que ele vá. Daí ele puxa para cima dele. Então, não vai não, você não vai além disso aqui. É assim, Satanás só faz o que Deus permite, o que Deus consente. O fato é que Jó perdeu tudo, perdeu até a saúde. Satanás estava nessa jogada. A própria mulher deste homem diz: homem, não vale a pena você continuar servindo esse Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Veja quanta provocação Jó sofreu, até da própria esposa dele. Mas ele disse: mulher, tu falas como uma louca. Nós não receberíamos também o mal e somente benesses de Deus? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não nasci, não vou voltar o ventre da terra. Então, irmãos, neste versículo 8, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo: sede sóbrios e vigilantes contra as astutas ciladas de Satanás, juntamente com todas as hostes de anjos caídos que estão nos perseguindo, que estão muitas vezes no nosso encalço e podem causar grandes estragos, como causou a Jó. Lembra-se de Jesus no deserto? Capítulo 4, verso de 1 a 13 de Lucas. Tentou Jesus a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e Satanás estava ali explorando os pontos fracos de Jesus. Um dos pontos fracos de Jesus ali era a fome. 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Era o ponto fraco de Jesus, fome. Satanás então chega para eles: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus tinha poder de transformar pedra em pães, mas se ele fizesse, ele estaria fazendo a vontade de Satanás. E ele anteriormente tinha dito: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui, meus irmãos, nesse aspecto da tentação de Jesus, no versículo 13 do Evangelho de Lucas, diz que Satanás se ausentou dele até momento oportuno. Sabe que ele não perde a oportunidade, ele não desperdiça nenhuma fração de milésimo de segundo para tentar o servo de Deus nas suas fraquezas. E ali os cristãos estavam sendo martirizados, sofriam todo tipo de perseguição. Satanás podia chegar e dizer, soprar no ouvido de algum deles: olha, é melhor você poupar a sua vida, é melhor você evitar de ser tão fanático, você está sendo muito exagerado, olha, a sua vida é importante. Você pode, por uma fração de tempinho, um momentozinho aí qualquer, dizer que não é um do caminho, que era assim que os cristãos eram chamados, os do caminho. E Pedro sabia disso, porque Pedro havia negado a Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pedro conhecia isso na pele. Mas depois que ele se converteu, ele se corrigiu. Ele realmente reconheceu o quanto aquilo tinha sido doloroso para ele. Conselhos práticos em meio às perseguições. Irmãos, nós devemos estar em constante, ininterrupta vigilância. É isso que o texto está sendo: sede sóbrios e vigilante. No grego, essa expressão, sede vigilantes, sede sóbrios e vigilantes,
ela tem mais o sentido de, como ele conclui dizendo no versículo 8 ainda, não é? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O sentido desse versículo, comparado Satanás a um leão que ruge, né, vendo a quem possa tragar, tem o seguinte aspecto: ele age caluniando de forma frontal o cristão, assim como o leão quando está diante da presa. Quer ver você cair morto, quer ver você naufragar. É esse o sentido que ele diz, como o leão que ruge ao nosso derredor, vendo a quem possa tragar. Esse é o sentido dessa expressão. E aqueles cristãos estavam vulneravelmente falando, muito assim, fácil deles caírem naquela fraqueza de realmente serem combatidos, né? De virem realmente a ser vencidos. Isso por causa da perseguição, obviamente. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que contra a nossa vida, enquanto Satanás está ao nosso derredor, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Eu estou lembrando aqui de um professor nosso que ele dizia: antes que Satanás chegue a você, ele vai ter que travar uma luta com o anjo que está ao seu redor. Satanás está ao derredor. Vamos supor que ao derredor seria eu estar aqui um pouco distante desse púlpito. Então estou ao derredor do púlpito, mas ao redor eu estou colado aqui no púlpito. Então antes que Satanás, que está ao derredor, me atinja, ele tem que travar uma luta com este anjo que está ao meu redor, para nos guardar, para nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 22, versículo 13, Davi diz: contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. E Davi sabia do que estava falando, porque ele enfrentara muitas adversidades, muitos inimigos. Inclusive, o maior de todos eles foi o filisteu Golias. Meus irmãos, Satanás faz de tudo para afastar os cristãos da fé em Deus, e de seguir a Jesus, e de obedecer a sua palavra, principalmente quando o cristão é provado ou perseguido, pois ele está fragilizado, sem forças, às vezes com sede, às vezes com fome, às vezes sem liberdade, às vezes sem ter a oportunidade sequer de ter uma certa expectativazinha de que vai melhorar as coisas. Na sua perspectiva é que cada vez vai piorar e nada vai melhorar. E daqui a pouco ele se sente totalmente vencido, dominado por um sentimento de fraqueza, de derrota. E o cristão não pode nem deve alimentar esse tipo de pensamento. E nós somos muito tentados. Vez por outra, minha esposa, que está aqui comigo nessa noite, ela sabe do que eu estou falando. Às vezes eu digo, mas eu estou desanimado diante de algumas circunstâncias, diante de algumas situações que a gente vê no cenário político deste país. A gente perdendo a liberdade, a gente muitas vezes deixando ver as coisas acontecer sem a gente poder trazer sequer uma palavra. Alguém tem uma palavra para mudar essa situação, e a gente vê tudo caminhando. Mas aí chega um momento que eu digo a ela sabe do que eu estou falando. Se tivermos de passar por alguma provação, por alguma tribulação, vamos enfrentar. Temos que enfrentar. Às vezes eu digo até ela, olha, vem grande tribulação, vem dificuldade, vem crise, vem tudo aí, mas nós devemos estar firmes na palavra. Esse versículo 8, Pedro diz:
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. A Bíblia diz também que contra os servos de Deus não há encantamentos, irmão. Amém? Contra os servos do Senhor, contra os filhos de Deus não há encantamentos. E finalmente no versículo 9, ele diz: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Observe essa expressão, resistir-lhe, o verbo resistir, firmes na fé. Pedro estava dizendo: olha, vejam, em outras palavras aqui, vocês se comportem como âncora. O vendaval, a tempestade, o mar agitado, as ondas, mas a âncora deixa o barco lá seguro. Aquela âncora que é arremessada até o fundo do mar, ela encrava lá no fundo do mar. Para isso que ela tem aquelas presas, elas prende e a correnteza vem e não arrasta o barco ou o navio. Lá na minha cidade, na minha terra natal, eu morava às margens do rio Potengi. E muitas vezes alguns navios que vinham, entravam no rio Potengi para ir para o cais do porto, e às vezes a maré estava secando ou enchendo, e a gente via aqueles navios, 2, 3 navios, quando a correnteza estava contrária àquele navio, contrária à proa do navio, à popa do navio, eles ficavam numa posição contrária, mas eles enfrentavam toda aquela correnteza. Eles não eram levados pela correnteza, porque a âncora estava lá. Se tivesse no sentido contrário, a água vindo de lá para cá, eles ficavam nessa posição. Se viesse daqui para lá, eles ficavam aqui. A correnteza da água vinha e passava por ele. Assim é o que Pedro está dizendo: resisti-lhe firmes na fé. Sofrimentos iguais, de igual modo, sempre acontecerão ou se cumprirão na vida da vossa irmandade. É isso que Pedro está dizendo. Se cumprirá na vossa irmandade em todo o tempo e em todo o mundo. Não foi somente naqueles dias, não. Mas na história da igreja, a gente vê quantas incontáveis vezes a igreja foi perseguida. Quantos cristãos foram martirizados. Quantas vidas tombaram por causa do nome de Jesus. Então ele está dizendo aqui no versículo 9: resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estarão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Agora mesmo, nós estamos vendo isso acontecer em nossos dias. Enquanto a igreja estiver aqui militantemente falando, ela vai passar por provações. E esse verbo resistir significa manter-se firme contra todas as formas de tentações, de perseguições, de lutas, de embates. Lembremos-nos que nós temos, irmãos, uma armadura dada por Deus. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6, versos 10 em diante: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes enfrentar os dias maus. Porque se alguns cristãos naqueles dias estavam sendo tentados a apostatar da fé por causa da perseguição, eles agora estavam recebendo um reforço esse que os levava a realmente a passar por toda aquela provação sem vir em nenhum momento negar o nome de Jesus, embora alguns estivessem sendo tentados. Depois desse versículo 9, irmãos, eu queria fazer as nossas considerações finais. Pedro já tinha passado por isso quando negou a Jesus, com medo também de ser preso e de ser morto. Mas ele, depois que se converteu, conforme vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 34, eu peço que você acompanhe essa leitura comigo.
Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 31 a 34. Foi aqui que Pedro já recebeu e ouviu a profecia de Jesus que ele haveria de negá-lo. Simão Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Isso aqui se cumpriu literalmente, do jeitinho que Jesus falou. E Pedro, certamente, quando viu essa profecia se cumprir na sua vida, ele ficou tão arrasado, tão acabrunhado, que ele chorou, distante, vendo Jesus sendo levado para ser morto e ser crucificado. Então Pedro estava falando de uma experiência que ele teve, que ele passou, mas depois se converteu, se corrigiu. Quando o Senhor Jesus perguntou por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E alguém já disse que ele estava ali afirmando que estava pronto, que amava Jesus para desfazer, para desmanchar, para desconstruir as 3 vezes que ele negara a Jesus. Se nós ouvirmos, ou se nós lermos, eu não vou fazer essa leitura porque é um pouco longa, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 32, a gente vai ver o quanto esse homem sofreu, padeceu, mas não negou a Jesus em nenhum momento. Eu estava preparando esse estudo e meditando, meu Deus, como as coisas acontecem. Pedro andou lado a lado com Jesus, Tomé também lado a lado com Jesus, o próprio Judas lado a lado com Jesus. Esses homens tinham tudo, mas tinham tudo mesmo, para eles morrerem em pé sem negar a Jesus. Mas começou pelo próprio Judas, que traiu a Jesus com um beijo. Depois Tomé: eu só acredito que ele ressuscitou se eu estivesse lá. Depois Jesus apareceu-lhe e disse: Tomé, vem cá, põe a tua mão aqui, vê que sou eu mesmo, Tomé. Tomé, porque tu me viste e creste, bem-aventurados são aqueles que não me viram e creem. Tomé, não sejas incrédulo, sejas crente. E o Pedro, que decepcionou, mas depois que se converteu, ele foi uma bênção, ao ponto de escrever essas 2 epístolas, 1ª e 2ª Pedro. Mas referindo-me, comparando estes 3 homens que andaram ombreados com Jesus, lado a lado com ele, e o apóstolo Paulo, que ele diz: eu sou como um nascido fora de tempo. Ele foi um grande apóstolo, que realmente entendeu, absorveu aquilo que Jesus, para o que Jesus o havia chamado. Muitas vezes, diz aí no finzinho do capítulo 11, versículo 32, diz que ele uma vez, para não morrer, foi lançado fora das muralhas de Jerusalém, dentro de um balaio, para não morrer. E finalmente, irmãos, se você for ler a carta do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Hebreus, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Estou terminando. Aliás, capítulo 12,
capítulo 12, versículos de 1 a 3. Ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Essa expressão que Paulo, que o autor da carta aos Hebreus, eu acredito muito que foi o apóstolo Paulo, embora que a carta é uma carta que não tem, é quase praticamente anônima, não tem o nome do seu autor, escritor. Ele começa no versículo 1 do capítulo 12 dizendo: portanto. Esse portanto é o mesmo que porquanto. O que ele acabara de expor nos versículos de 1 até o último versículo do capítulo 11, uma verdadeira galeria de homens e mulheres que sofreram por causa do nome de Jesus. Alguns foram torturados, outros foram presos, outros foram mortos. Teve gente que foi cerrada ao meio, mas não negou o nome de Jesus. E aí é por isso que ele diz nesse versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas. Que tão grande nuvem de testemunhas é essa? Todos os heróis que estão no capítulo 11. E finalmente, irmãos, eu queria ler para vocês o que Tiago nos diz no capítulo 4, versículos 7 a 9. Aí eu termino com essa leitura. Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 9. E aqui eu termino com essa leitura. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Fiquemos em pé, irmãos. Nós vamos orar, pedindo que Deus nos dê graça, nos dê força, derrame luz em nossas mentes, em nossos corações, para que de uma forma ou de outra, se você já está sofrendo algum tipo de pressão, de perseguição, e quem sabe no seio da sua família, onde você trabalha, na universidade, ou quem sabe alguém tem realmente demonstrado que não vai com a sua cara porque você é um cristão devoto, eu quero que você agora diga: Senhor, eu estou disposto a sofrer e a padecer diante de uma explanação dessa como acabamos de ouvir. Antes que eu venha negar o teu nome, pode me recolher, Senhor. Eu prefiro que tu me recolhas do que eu vir a negar o teu nome por alguma forma de luta, provação, tribulação ou perseguição. Agradeço a todos que estiveram conosco nesse final de semana. Vá à igreja mais próxima da sua casa. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.